nossa segunda temporada do podcast no AgroPod. Hoje esse estúdio está iluminado, um sorriso das mulheres. É sempre um prazer receber essas mulheres aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto que é um calo que com certeza aperta na vida de muita gente. Planejamento financeiro. Você faz esse planejamento financeiro? Hoje a gente vai trazer umas dicas e talvez explicar algumas questões muito importantes para você adotar aí na sua casa. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. E para falar desse assunto, eu recebo aqui a Júlia Cerqueira e também a Andressa Hermes. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Um prazer estar por aqui. Que legal. Gente, para a gente poder apresentar um pouquinho vocês, quem é a Andressa Hermes? Conta pra gente. Bom, eu nasci em Poços, Goiás, mas a minha família é gaúcha, parte do meu pai. Então, assim, é uma história muito engraçada que eu viajei esse mundo inteiro aí na barriga da minha mãe, até parar em Formosa, que é aqui bem próximo de Brasília, né? Sou formada em tecnologia da informação, nada a ver com a área de hoje, mas eu sempre fui PJ, né? A gente sabe que PJ hoje, quem é autônomo, tem os seus riscos. E aí eu conheci hoje a empresa que eu represento, me tornei cliente, me apaixonei e estou nessa caminhada aí de levar o propósito de melhorar a vida das pessoas. Que legal. E você, Júlia, qual que é a sua história? Vamos lá. Sou mineira, nasci em Viçosa, Minas Gerais, mas só nasci, morei minha vida inteira em Belo Horizonte. E desde 2009 comecei no mercado financeiro. Comecei a trabalhar, parceria com a Caixa Econômica Federal. E em 2015 eu resolvi empreender. E aí, contra a maré, vim para Brasília empreender. Todo mundo acha que vem para concurso público, né? E eu, com meu marido, a gente veio empreender aqui. Então, a gente está aqui desde 2016 trabalhando na área de proteção financeira e cuidando, levando informações importantes às pessoas. Que é o que a gente vai conversar muito aqui hoje. Que legal. E quando a gente fala principalmente de proteção financeira, de planejamento financeiro, às vezes a gente tem essa ideia de que você primeiro precisa estar com a vida organizada para depois fazer o planejamento, quando na verdade é o inverso, né? Quando a gente fala de produtor rural, principalmente, né, o trabalho dele acaba dependendo muito dele. E aí, se o pai da família, eventualmente, né, sofre um acidente ou tem algum problema de saúde que ele fica impossibilitado de trabalhar, isso gera um problema econômico para a família inteira que está sobre ele, né? Então, o que vocês orientam nesse caso, por exemplo? Qual que é o primeiro passo? Que tipo de planejamento vocês podem fazer para começar a estruturar esse planejamento financeiro dessa família? Perfeito. O que eu sempre trago para os meus clientes é a visualização de um bom planejamento financeiro. Eu falo que aqui no Brasil hoje, infelizmente, a gente não tem educação financeira nas escolas, não fala disso na faculdade e às vezes falar de dinheiro dentro do lar é um grande tabu, né? Não sei se você já viu uma frase que é assim, falar de dinheiro traz má sorte. E eu falo, só traz má sorte quando está em desequilíbrio. Então, quando tem desequilíbrio financeiro, causa briga, causa um tumulto aí. Então, quando o dinheiro está alinhado, ele é a solução para diversos problemas. E como funciona o bom planejamento financeiro hoje? Em países de primeiro mundo. Então, as pessoas começam a gerar renda, elas buscam esse planejamento financeiro. Eu brinco, Catherine, que aqui no Brasil as pessoas pegam um G de gerar renda e dobra pelo G de gastar renda. Então, muita gente gera renda, gasta renda, gera renda e gasta renda. Então, um bom planejamento financeiro, trazendo, ele começa o quê? A pessoa gera renda, ela busca uma proteção para proteger essa renda, ela busca para multiplicar essa renda e assim ter suas conquistas. Então, hoje o nosso trabalho é muito voltado para isso, ajudar essas pessoas que começaram a gerar renda ali. Então, qualquer pessoa que gera renda, ela tem a capacidade de ter um planejamento financeiro adequado para ela. Cada famoso um colchãozinho, né? Você faz um colchãozinho para ficar confortável. Perfeito, a gente faz um colchãozinho e para ir dando depois grandes passos com coragem, porque se cair tem aquele colchãozinho, né? Então, aí diversificando, arriscando e crescendo aí ao longo desse período de contingência na vida. Falando em tabu, né, que ela fala, eu acho que é muito cultural aqui no Brasil, né, igual ela falou, falando de países de primeiro mundo, a pessoa começa a gerar renda, hoje ela já tem uma proteção financeira. Então, é muito cultural. Eu até fiz uma postagem recentemente com estatística mesmo, né? O Japão, hoje, 90% da população tem uma proteção financeira. Aí segue Estados Unidos com 70%. O Brasil está chegando agora a 20%. Por que disso? Porque é cultural. Ninguém imagina que hoje a proteção financeira pode ser o pilar, né? Igual ela falou, um colchãozinho.
Eu gosto muito de falar para os meus clientes, é como se fosse um pilar. Hoje você constrói uma casa, para não deixar que a casa caia, tem que ter os pilares. Então, o seguro de vida hoje é o que faz hoje uma empresa não cair, uma família não deixar hoje de ter um padrão de vida. E uma coisa que, assim, me causa sempre muita curiosidade e gostaria que vocês respondessem qual que é a percepção de vocês que estão nesse mercado já há bastante tempo, né? A gente tem uma cultura no Brasil, que apesar de ser um país de terceiro mundo, é de você vai tirar um carro da concessionária, você não tira o carro da concessionária antes de ter um seguro, principalmente se ele for zero, né? Mas seu filho nasce, e a maioria das pessoas, né, eu acredito que ama muito mais o próprio filho do que um carro, mas não se preocupa em ter um seguro de vida. Onde está o motivo disso? Vocês acham que é porque é a falta de conhecimento ou é porque o seguro de vida ele ainda está muito associado à questão de uma proteção para a morte, por exemplo? Eu acho que é o conjunto dos dois, né, Ju? Porque a falta de conhecimento já está ali realmente na parte de que ele acha que é só para a morte. Então, lógico que quem é um pilar financeiro hoje, ele se preocupa com a família, então ele vai querer ter um seguro, mas a informação que ele tem hoje é de um seguro de banco. Justamente. Que ele está ali pegando um crédito, falando de produtor rural, ele vai pegar um crédito ali, e aí ele já vai embutido um seguro de vida e ele acha que ele já está segurando a família dele. Então, a falta de conhecimento é isso, porque a gente fala de morte, que é a base, que realmente é a única certeza que a gente tem hoje, é que um dia todos nós vamos embora. Mas em relação a realmente você estar aqui em vida, hoje a falta de conhecimento, muitas pessoas imaginam que é só para a morte, não é. 80% do planejamento hoje, a gente protege a pessoa, o agrônomo, em vida. E trazendo muito essa pergunta que você fez, né, em relação ao carro, vai muito da questão cultural também, porque a gente é meio que ensinado a isso, aí é o que a Andresa trouxe, a gente não é ensinado a contratar uma proteção porque acha que é só para a morte, né, e Deus me livre morrer. E a neurociência traz isso muito bem para a gente, porque hoje você consegue imaginar um acidente com seu carro, um assalto com seu carro, mas quando eu penso, para você pensar em imprevisto, o nosso cérebro ele não tem conexão para isso. É impressionante, tipo assim, já fizeram vários estudos mostrando que o cérebro nosso é abstrato, então você consegue imaginar diversas coisas, mas você não consegue imaginar, por exemplo, a morte. Um acidente doméstico mesmo, né? Que pode acontecer com qualquer pessoa. Perfeito, a gente sempre imagina, tipo assim, é comum acontecer, a gente vê acontecendo, mas a gente nunca imagina que será conosco. Então, isso é muito da questão neuro mesmo, de não né? conseguir fazer uma correlação. Perfeito. Então, aí começa o primeiro tabu da gente não começar a investir nisso, né? Então, a pergunta vem do carro, e eu sempre uso também a analogia do carro. Hoje, Catherine, quando você entra no carro, qual é a primeira coisa que você faz? Põe o cinto de segurança. Por quê? Porque eu quero me sentir protegida, ele dá essa sensação de proteção. Eu quero não precisar usá-lo, né? Mas Justamente. eu quero me sentir protegida. Então, quando a gente entra no carro, a primeira coisa que a gente quer é se sentir protegido. Então, o tabu vem aí, de não ter o conhecimento sobre o que é um planejamento de seguro de vida hoje. E desmistificar isso, o tabu que é só para a morte, né? Então, é realmente em vida, seguro em vida para a vida. E é algo muito cultural em relação de não é porque ele ama mais um material do que a própria família. É que realmente ele não faz essa relação. Ele não entende que, caramba, se hoje eu me acidentar e hoje eu vier a ficar inválido ou vier a falecer, gente, como vai ficar minha família? Ele não pensa nisso. Ele pensa no quê? Se eu pegar o meu carro hoje, que foi muito caro, que eu ralei muito para conseguir bater aqui e eu não ter dinheiro para comprar outro, ou ter que trabalhar mais ainda, então vou fazer aqui um seguro, que vai ser mais barato, que se acontecer algum acidente, ele vai cobrir. Mas e a sua vida? A sua vida tem preço? Não tem. Então, ninguém faz essa relação. Minha vida hoje não tem preço. Então, se eu perco minha vida, como vai ser minha família? Ou então, se eu fico inválido hoje, sento numa cadeira de rodas, que vai ser para sempre a minha cadeira. Como que eu vou pagar aquele carro, o seguro daquele carro? Então, as pessoas hoje não pensam nisso. Eu acho que uma coisa que até eu fiz por muito tempo é que essa associação de uma proteção em vida, a gente tem muito com o plano de saúde, né? Eu preciso de um médico de emergência. Você vai ter aquele primeiro atendimento. Só que o plano de saúde, ele não gera renda, ele não gera nenhum tipo de proteção, né? Então, como que faz essa personalização do plano para atender esse tipo de necessidade, por exemplo?
Eu sempre respondo isso. O plano de saúde, ele cobre a sua saúde mesmo, então é o hospital para dentro. O seguro de vida, ele vem para restabelecer o seu padrão financeiro. Então, a primeira diferença está aí. Então, hoje, uma pessoa autônoma depende 100% da capacidade dela para gerar renda. Gente, não tem nada pior do que você estar doente pensando no boleto, né? É comprovado que para curar, para qualquer coisa, a gente precisa também da saúde mental. Então, se ela não tem equilíbrio ali para você ter atenção plena para aquele momento que você está vivendo, você vai atordoar com outros problemas e não buscar cura, ou procrastinar, ou ter alguma depressão depois, porque entra em dívidas. Então, a primeira coisa, o seguro, plano de saúde é importantíssimo. Hoje a gente sabe que aqui dentro no Brasil, né, os reajustes são altos, então, infelizmente, não é a maioria da população que consegue ter. Então, por isso que também vem a importância de ter um planejamento financeiro para a renda, né? Porque hoje a gente tem algumas coberturas, até de internação hospitalar, então, que restabelece essa renda ou deixa você buscar algo melhor. E outra coisa que eu sempre converso com os meus clientes, e é unânime essa resposta, é o quê? Dentro do plano de saúde, você pode ter o melhor plano de saúde, não estão os melhores médicos. Hoje, quem não tem uma dermato particular, uma ginecologista particular, pediatra do filho é particular. Cardiologista particular. Justamente, é porque os melhores profissionais hoje infelizmente não estão mais dentro do plano de saúde. Então, você ter dinheiro para o imprevisto, a gente espera que nunca aconteça imprevisto, mas você ter dinheiro para buscar o melhor é fundamental. Então, por isso E o plano de saúde, de modo geral, eu acho que é mais uma segurança hospitalar, né? Para caso de internação, você ter garantia de leito, né? Eu acho que é caríssimo. Quando você vai para esses procedimentos mais caros e mais invasivos a longo prazo, você acaba tendo essa cobertura do plano. Mas Sim. Isso que vocês falaram, o especialista, de fato, né? A gente comentava aqui antes, nos bastidores, o caso da artista lá da Preta Gil, né? Que ela Sim. tem uma doença lá rara, confesso que eu não conheço muito, mas que ela tem um câncer de útero. E que ela comunicou que não tem mais tratamento para ela no Brasil, Justamente. né? Então, o poder financeiro possibilita que ela tenha outras alternativas, né? Exatamente. Eu pego muitos clientes que já têm plano de saúde e acham que, eu não preciso porque eu tenho meu plano de saúde. Quando a gente conversa assim, apresenta, né? Hoje a gente consegue te cobrir de doenças graves. Se você ficar internado, hoje a gente consegue, né, te cobrir. Se você quebra um braço, uma perna, você vai ter uma proteção. E aí, geralmente, eles falam, não, mas eu tenho um plano de saúde para isso. Mas nenhum vai invalidar o outro. Por quê? Igual ela falou, o plano de saúde é da porta do hospital para dentro. Se você é autônomo, igual do agro, né? Hoje ele depende da força física dele de estar ali em campo. Então, se ele para de trabalhar, ele para de gerar renda. E aí eu até brinco, você tem um plano de saúde hoje, mas se você parar de trabalhar, quem é que vai pagar o seu plano de saúde? Então, nenhum invalida o outro. Então, eu gosto sempre de explicar, né? Essa proteção financeira não é para cobrir os gastos hospitalares. É para pagar os seus boletos enquanto você está se recuperando de algum imprevisto. É interessante essa relação também, porque geralmente a gente ainda tem um modelo familiar muito, principalmente no agronegócio, que está muito associado à força masculina, né, do provedor Sim. da casa. E aí, quando acontece algo com esse provedor da casa, toda a família acaba sofrendo essa perda econômica, né? Porque geralmente ele é o gestor da fazenda, ele é a pessoa que faz as compras, que coordena toda a produção. E aí, nisso, a gente chega também num outro ponto muito importante, que é a sucessão familiar, dentro da propriedade rural. Então, se acontecer alguma coisa com esse provedor, né, da família, de que forma que ocorre essa sucessão familiar? Hoje a sucessão familiar está sendo muito falada no agro, né? Eu já fui em algumas palestras que são bem interessantes, só que todas as palestras que eu vejo é realmente algo que eles querem implementar como cultural. Então, eles pensam muito de fazer o sucessor os filhos, né? O filho ali que está ali, e eles batem muito na tecla de levar o filho para campo, mas a parte burocrática pouco se comenta sobre ela. E a parte burocrática que realmente está ali. Porque, de novo, a gente está falando de imprevistos. Então, se hoje o pilar da empresa, o pilar da família vem a faltar, às vezes o filho não está ainda naquele momento de fazer a sucessão. Às vezes a esposa não tem ali propriedade para aquilo e tudo para, né?
E aí vem as questões burocráticas, que daí a gente entra com esse planejamento de sucessão. E aí eu pego também muito naqueles clientes que falam, eu tenho holding, né? Já está tudo certo. E, de novo, nenhum invalida o outro. É tudo um complemento que a gente precisa estudar em conjunto para fazer uma sucessão bem feita. Então, temos vários cenários para a gente tratar em relação à sucessão. Mas uma das coisas que eu falo é algo que precisa ser planejado e com urgência, porque a gente fala de imprevistos o tempo inteiro. A gente não sabe o dia de amanhã. E 2 pontos, pegando assim, falando de sucessão, que tem que ficar bem atento. Porque muitas vezes o filho do agro está querendo fazer medicina. Isso é muito comum a gente pegar. Então, a gente tem que entender aquele contexto familiar. Agora, se a família quiser inserir dentro do agro, ótimo. Então, mas a gente tem que saber que quando tem ausência do pilar, o nome daquela pessoa que está ali na frente, ele entra em processos de inventário. E hoje o seguro de vida, ele entra como uma das ferramentas mais inteligentes para isso, porque ele não entra em divisão de bens, ele não entra em dívidas e ele vai direto para um beneficiário e não tem dedução do imposto de renda. Então, tem vários benefícios que é ter um seguro para uma sucessão legal hoje, para liberar o dinheiro, um dinheiro livre ali para liberar os impostos, porque tem. Na ausência de uma pessoa, no mínimo TCMD ela vai ter que pagar. O TCMD hoje está em torno de 8% e tem uma lei aí querendo ir para 30% no Brasil. Nossa, então, 30%. E é em cima do valor do patrimônio. Então, quanto maior o patrimônio, mais caro a pessoa vai ter que pagar ali. Então, é por isso que a gente vê muitos casos, né? Eu conheço uma família que a pilar financeira veio a falecer e já tem 1 ano e meio que está tudo parado. Tem que vender o bem para conseguir ter acesso a ele. E principalmente na questão do agronegócio, né? Você tem muito valor econômico em bens, em máquinas agrícolas, que essas máquinas que ficaram 1 ano e meio paradas, elas já vão ter um processo de depreciação, assim como a terra que não foi cultivada. Aí você não consegue arrendar aquele espaço, porque você não tem uma documentação para legalizar, para alguém explorar, você não consegue gerar renda. Exatamente. E você está com um bem ali imobilizado. Exato. Então, essa é uma curiosidade que eu tenho. Então, o dinheiro do seguro, ele já libera automaticamente para a pessoa nominada. Perfeito, nominado. E ele, igual a Ju falou, ele pode entrar à justiça, não tem como alterar isso. O beneficiário que está ali é o que vai receber aquela quantia. Então, a gente até entra também na questão de sociedade hoje, que a gente sabe que hoje a maioria das empresas do agro são familiares. Então, geralmente, ou é porque já está em 2ª ou 3ª geração, poucas conseguem chegar na 3ª geração justamente por conta da falta do planejamento, mas você vê que essas pessoas, elas não têm esse planejamento bem feito e elas não conseguem realmente passar para as outras gerações. E aí vem na questão que a gente consegue estudar quanto que eles vão precisar para pagar ali as custas de TCMD, cartoriais também, que chega a 2%. Às vezes precisa de advogado, já vai mais 10% aí. Então, a gente estuda todo o cenário de quanto que eles precisam. E no caso da sociedade também. Porque se o sócio hoje vem a faltar, ele precisa comprar a parte dele, ou então, até que a Ju brincou uma vez falando para o cliente, quem é seu maior concorrente? Aí fulano. Ou então o maior concorrente vai chegar aqui querendo comprar a sua parte. Então, a gente faz todo esse tipo de planejamento, seja familiar, seja em sociedade, a gente precisa entender de fato e, de novo, falar. É tudo personalizado, a gente tem que entender a necessidade de cada um. Legal. É porque falando de sucessão, existem essas 2 tipos de sucessão. A patrimonial, que é o nosso patrimônio, e a empresarial, que é sobre a empresa. Então, a empresarial, quando eu sou dono da minha empresa e eu quero colocar minha família, é tranquilo. Agora, eu sou sócia da Catherine. Eu venho a faltar. A gente tem uma empresa aqui de agro, tá? Nós duas a cabeça da empresa, eu venho a faltar. Meu marido não entende de nada disso, vai querer entrar agora nessa empresa e dar pitaco. O relacionamento que eu tenho com você vai ser completamente diferente do que eu tenho com ele. Justamente. Aí imagina uma pessoa sem expertise nenhuma no negócio entrando e dando pitaco no seu negócio. Ou senão ele pode simplesmente falar, Catherine, eu quero fazer um valuation da nossa empresa. Eu acho que hoje ela não vale, sei lá, 200 milhões. Eu quero que você compre a parte da ausência da Júlia em cima de 500 milhões. Aí você fala, não, mas tá em 200 milhões.
olha, Catherine, aí foi que eu brinquei, eu pego o maior concorrente, ele quer pagar em cima de 500 milhões, então eu vou colocar ele dentro da nossa empresa. Aí o maior concorrente vira o dono de tudo mesmo. Então, por quê? Quando a pessoa é sócia, ela tem preferência em comprar essa sociedade, mas não é exclusividade. Então, quando você tem um contrato social já amarrado junto a uma pólice de seguro, é uma ferramenta extremamente inteligente e barata. Porque o seguro, como eu falei, ele não entra em imposto de renda, ele é um dinheiro livre, você compra geralmente, é uma compra de patrimônio muito mais barato, e geralmente é 50% mais barato do patrimônio que você compra para deixar em vida. Então, ele tem vários benefícios para as pessoas, né, principalmente do agro, mas empreendedoras em geral, entender como funciona bem um seguro de vida na causa de uma sucessão empresarial também. E quando a Júlia, ela fala de, por exemplo, o exemplo que ela deu de 200 milhões, né? Muita gente pensa assim, caramba, a pessoa tem muito dinheiro, ela precisa disso mesmo? Será se precisa? Tem gente que acha que não, porque tem muito dinheiro. Mas vamos lá, tá? Aquele capital ali está todo mobilizado, né? Não é que está ali em dinheiro e liquidez imediata. E, infelizmente, de novo, imprevisto acontece quando a gente menos espera. Então, o empresário hoje, ele prefere se prevenir e pagando, que a gente fala, dividindo em vários anos aquilo que pode vir a acontecer, ou ele vai esperar o susto e ter que descapitalizar a empresa inteira porque ele vai ter que pagar a parte do sócio. Então, é muito mais inteligente e barato você se planejar, porque senão você vai ter que descapitalizar a sua empresa. Porque a pessoa que está ali, igual ela deu o exemplo do esposo dela, quer esse dinheiro para ontem. Senão ele vai procurar fora. Quanto tempo a pessoa vai demorar para levantar esse dinheiro? E aí você pede valor de mercado da empresa também, né? O valuation da empresa. A gente faz o estudo do valuation da empresa. Então, a gente fala que é muito inteligente a ferramenta. E tem a questão de muita gente pensar, eu não sei, na minha sociedade hoje com você, eu não sei se daqui 5 anos, 10 anos eu vou estar com você como sócio. E aí, eu joguei meu dinheiro fora? De novo, é uma ferramenta muito inteligente, porque a gente tem um prazo definido de pagamento e depois ter ele vitalício. Então, se você quer fazer um planejamento de 5 anos, a gente faz um planejamento de 5 anos. Se daqui 5 anos você e a Júlia terminaram a sociedade, aquele dinheiro ele vai retornar para a empresa corrigidos da inflação. Então, ele não vai ter perda da moeda. É como se fosse um investimento, então. Não investimento, mas é como se fosse... Uma poupança forçada com benefício ali do seguro embutido. Exatamente. Porque se acontece no primeiro dia, se eu compro hoje a proteção, amanhã eu venho a falecer, você vai ter acesso àquele valor que a gente contratou. Mesmo então, assim, que eu tenha feito por 10 anos, por exemplo. 10 anos. Para pagamento. Isso, não entra em dívida para ninguém. Então, assim, eu paguei uma parcela. Ou paguei anual. Paguei uma parcela, por exemplo. Se eu venho a falecer amanhã, esse dinheiro vai, livre. Então, é muito barato e muito inteligente, né? Lógico que ninguém quer que isso aconteça, mas se acontecer, vai ser aquele dinheiro imediato e liquidez. E tem a questão de também, paguei durante 5, 10 anos, mas eu ainda estou em sociedade com você. Eu não pago mais por isso. E eu tenho aquele capital já ali. Se eu, lá na minha velhice eu vier a falecer, aquele capital vai ser cedido para a pessoa que a gente colocou na sociedade para receber. Só que eu não paguei durante a minha vida inteira. Eu paguei só por um determinado período de tempo. E deixa eu ver se eu entendi. Então, no caso da empresa, dos sócios, essa avaliação ela é feita sobre o valor, o valuation da empresa? Então, como que é essa análise? Ela geralmente é baseada no valuation da empresa, mas sempre é um acordo de sócios com o jurídico da empresa. É importante ter o consenso dos sócios ali. Então, olha, a gente não quer fazer sobre valuation, a gente quer fazer sobre o que a gente acha que nossa empresa vale hoje, então sem trazer um valuation real, né? Então, sei lá, e dividir conforme o capital integrado, né, da sociedade ali repartido. Então, cada um vai ter esse percentual. Então, eu vim a faltar, sei lá, nossa empresa é avaliada em 1 milhão. Então, sei lá, eu tenho 30%, você 30% e a Andresa tem 40%. A mesma forma, a gente vai fazer a proporção desse seguro. Então, na minha ausência, a gente em cima desse valor eu tenho 30%
Então, tudo é muito bem desenhado, sabe? E eu falo que é um desenho, assim, muito confortável, muito rápido. Lógico, que a Andresa trouxe ali sobre a Hold também cumpre esse papel, mas uma coisa não anula a outra. Hoje tem custos, tem a morosidade do tempo, não são todos os bens que integralizam dentro de uma Hold. Então, sempre é um assunto para trazer a importância de estar entendido também com o seu jurídico, né? Então, é um assunto que casa, assim, em todos os patamares dentro de uma sucessão. E se ao longo dos anos a empresa for valorizando, por exemplo, é necessário fazer uma reavaliação? Como que ocorre isso? Sim, aí que entra o que a gente fala que é o atendimento personalizado. Eu brinco com todos os meus clientes. A partir de agora, a gente tem um contrato vitalício aqui, a não ser que você não me queira mais como a sua consultora. Então, todo ano, né, ou então, quando o cliente quer realmente que a gente converse com ele, que às vezes pode ser menos que um ano, a gente está ali entendendo a real necessidade. Isso tanto na sucessão, que a empresa pode ter avaliado, agora a gente precisa fazer um estudo novo, quanto na proteção financeira, porque às vezes hoje o pilar financeiro só tem um filho. A gente fez um estudo para garantir a educação desse filho em caso da sua ausência, mas agora ele tem outro. Aí temos que voltar lá, entender realmente o novo cenário e montar um planejamento específico para ele. Então, o atendimento personalizado é muito importante. E é isso que vai balizar também a questão do valor. É de acordo com as necessidades de cada pessoa? Ou existe uma tabela, um cronograma? Como que é? Bom, a gente sempre fala que não existe hoje nada de prateleira diferente do seguro de banco. O seguro de banco hoje, eles te empurram aí um valor para bater em metas. Tem gente que contrata um seguro e nem sabe que tem, porque está lá dentro de um pacote. Justamente. Menina, a gente estava vendo uns vídeos esses dias de uma senhora falando assim, olha, tinha um produtor rural, inclusive, com 6 seguros do Banco do Brasil. Não vou falar banco, não. Mas De um banco. De um banco aí, que atende bastante o produtor rural. Que atende bastante produtor rural. E bandeira amarela e azul. Infelizmente. Inclusive, se você é cliente desse banco, é bom dar uma observada. Isso, a gente sempre pede para analisar quando o cliente fala que já tem. E ele sempre falou para a família, se eu vier a falecer, eu estou coberto, vocês vão estar ali com uma situação financeira bem, né? Só que daí, quando ele veio a falecer, a família entrou em contato com o banco e eles descobriram que todos os seguros que ele tinha eram com coberturas acidentais. 6 apólices. 6 apólices. Nenhum era de causa natural. Nenhum. Não. Ou seja, ele tinha que morrer, aí falando de morte, né, por causa de um acidente. Se ele morresse de forma natural, ele não receberia o que foi que aconteceu. Foi de causas naturais, não recebeu, e aí ela gravou esse vídeo que até viralizou. Então, eu sempre falo, gente, o seguro geralmente é de prateleira, os de banco, e até mesmo por isso que muita gente não quer falar sobre seguro de vida hoje, porque acha que é o seguro de banco convencional. E muita gente passa por isso, de pagar a vida inteira e quando mais precisa não recebe. Então, hoje a gente não consegue te falar, Catherine, quanto que é um seguro, porque ele é personalizado. A gente entende a necessidade da pessoa, o poder de pagamento dela também, e a gente monta um produto que seja específico para ele, para a família dele. E até a expectativa de renda, né? No Exato. caso de acontecer alguma situação, né? Qual é a renda que você quer continuar tendo, né? Que você quer continuar recebendo? Exatamente. O nosso seguro hoje, o de banco, eu falo assim, infelizmente até prejudica um pouco às vezes, assim, porque as pessoas criam esse preconceito, né? Ai, mas eu estou cheia de seguro. Porque, às vezes, o gerente só precisa bater a meta dele e ele embute um seguro ali na obrigatoriedade. E as pessoas, ou às vezes, acham que está cobertas, né? Igual esse cara, infelizmente, né? A família achou que estava ali tranquilo. E ele verbalizava isso para a família, esse que era o problema. Então, quando a gente traz a nossa consultoria, Catherine, eu sempre falo isso, escuta, porque conhecimento nunca é demais. No máximo, a gente vai avaliar o que você tem e falar assim, Catherine, o que você tem tá maravilhoso, parabéns, sabe? Continue, independente do que for. Mas, lógico que a gente vai tentar trazer o melhor e o conhecimento para o cliente. A escolha é sempre do cliente, a caneta é sempre de quem está ali na outra ponta. Mas eu acho que conhecimento é a chave de tudo. Então, né, a gente começou o assunto ali falando de um bom planejamento, como começa. Tendo conhecimento, o conhecimento dos seus gastos, da visão que você tem que ter e do agir, né? Porque enquanto mais a gente procrastinar,
e eu falo que o brasileiro é muito acostumado a procrastinar decisões importantes na vida, mais o tempo vai passando. Então, hoje, quem compra seguro de vida é saúde, né? Então, a gente precisa ter ela a nosso favor. E o tempo também, porque quanto mais jovens nós somos, ele congela a saúde e idade. Então, o congelamento, quem é mais novo, paga menos de quem é mais velho. É simples assim. E é uma história até interessante que a gente conversou hoje, né, Júlia? De um produtor rural, que hoje está em conversa. Ele tem 2 seguros de banco e aí ele foi cancelar o dele para vir para a nossa, né? E aí ele chega no banco, né? O banco, para realmente não perder ali o cliente com esse produto, tenta reverter de todas as formas. E a gente não traz a qualquer custo, isso é uma opção do próprio cliente, né? Mas a gente gosta muito de falar aqui, o produtor rural ele quer ter um bom relacionamento com o banco, porque ele vai precisar de um crédito, vai precisar de alguma coisa ali, né? Mas eu sempre falo, gente, você consegue fazer um bom relacionamento com o banco com os produtos que eles são especialistas. Se eles fossem especialistas em seguro de vida, eles abordariam, igual a gente aborda hoje, pessoa por pessoa, para falar da importância. Aí eu pergunto para o produtor rural, quando você fez o seguro de vida, ele perguntou a sua vida, ele estudou sua vida inteira para saber quanto que você precisa, ou ele te apresentou um plano ali para você só pagar, para você ter um crédito ou um cartão de crédito sem anuidade? Que é uma prática, inclusive, irregular, né? Porque a venda casada, a famosa venda casada, né? Ela não deveria nem existir, né? Exatamente. E acontece muito, né? Então, eu sempre bato nessas teclas. Se acontece um imprevisto com você hoje, fim de semana à noite, você vai ligar para o banco, a gerente vai te atender? Possivelmente não. Então, por isso que a gente traz de novo a importância de ter um especialista nisso. Eu brinco, gente, se você pesquisar Hermes Corretora de seguros lá, 24 horas abertas. Andresa, que vida. Mas é isso, o imprevisto não tem hora para acontecer. Eu não posso virar para o meu cliente e falar, olha, se acontecer algum imprevisto com você, você me liga de 8 às 18, tá bom? Só no meio de semana. Não tem como, gente. E aí eu brinco, né? Um cliente meu, feliz ano novo. Ele feliz ano novo? Não, quebrei um dedinho, pode aqui assinar. Então, assim, é isso. Eu falo, relacionamento, o produtor rural, ele pode continuar tendo com o banco, e o seguro de vida não é o principal produto do banco. Então, é importante ter esse pensamento. Não esse é olhar. costurado, né? Ele não é desenhado para a pessoa do banco. Então, o que a gente faz isso tudo que a gente falou aqui, é realmente entender o cenário, entender o contexto familiar, porque às vezes não é o filho que quer permanecer ali na sucessão, entender a sociedade. E um outro ponto importante também, que a gente não abordou aqui, é a pessoa-chave da empresa. Por exemplo, se tem alguma empresa de agro que tem aquela pessoa ali que faz toda a análise técnica, então ele é a cabeça da empresa, sabe? Então, se aquela pessoa ali vem a faltar, como alguém vai substituir a pessoa que é a pessoa-chave da empresa? Pagando do mercado, tirando alguém cabeça-chave de outra empresa e colocando na sua. Com um custo muito superior. Com um custo muito superior, então a gente também traz o seguro de vida para isso. Vamos cobrir essa pessoa-chave. Porque se um dia a Catherine, que é a pessoa-chave da minha empresa, vier a faltar, eu tenho o dinheiro atrelado para contratar alguém com a mesma expertise dela para o meu negócio. Então, o seguro, ele tem várias vertentes. Se a gente ficar falando aqui, a gente fica conversando o dia inteiro, porque ele é realmente muito personalizado. Ele entra em várias categorias, aqui a gente está falando, né, só de uma parte. Mas é esse desenho que a gente tenta trazer. E a transparência para o cliente, porque quando você senta com uma pessoa especializada, igual nós somos, né, certificadas para estar aqui falando disso, a gente quer trazer o quê? O entendimento para a Catherine. Não só vender um produto. De forma alguma. Eu quero que você entenda o porquê que você tem isso. E primeiro, tem que fazer sentido para você ter isso. Então, é o que a gente mais busca dentro da nossa consultoria. E eu falo que é um trabalho muito de confiança, né? E eu sei que o produtor rural, ele só faz um bom negócio com pessoas que eles confiam. Eu entrei no agro justamente porque minha família é do agro. Então, eu tive um acesso mais fácil em falar, oi, eu sou filha do Roberto,
Prazer. Nossa, vem aqui que eu quero te escutar. O famoso, como você é mineira, né? Você é filha de quem? Você é filha de quem? Então, assim, eu me apaixonei muito pelo agro justamente porque quando você consegue passar confiança para a pessoa, até brinco com eles, eu falei, olha, se um dia eu sumir da vida de vocês, vocês sabem onde meu pai mora, você pode ir lá e, ó, cadê a Andresa? Então, o nosso trabalho, ele é de muita confiança. De novo, batendo na tecla do banco. Quantas vezes tem a rotatividade de um gerente? Às vezes, quando você contratou, nem sabe mais quem é o gerente. E eu falo, gente, eu também sou humana, né? Muita gente pergunta, André, se você parar de trabalhar com isso? Eu falo, gente, eu levo vocês para a vida inteira comigo, porque a gente precisa assinar, né? Esses contratos de cuidado com o cliente. A MetLife, que a gente representa hoje, ela exige isso da gente. Ela não quer que qualquer pessoa represente ela hoje. E aí eu brinco, mas eu também sou humana. Se eu vier a falecer antes, temos lideranças que irão ali fazer o meu papel, que a Júlia hoje, né, está ali também. Então, assim, a gente tem uma estrutura hoje dentro da MetLife para cuidar desse cliente. Inclusive, você também tem seu seguro de vida, né? Com certeza, com certeza. E eu, antes de me especializar nisso, eu fui cliente, primeiramente, né? Eu gostei tanto desse produto que eu comecei a passar os meus amigos para a minha consultora. Eu falei, gente, eu preciso realmente ter um olhar aqui, eu gosto de empreender, e é isso que eu vou fazer da minha vida, porque eu já sofri com isso e, na época, eu não tinha conhecimento dessa ferramenta. Então, talvez lá atrás, igual meu cliente brincou comigo esses dias, né? Talvez lá atrás, se eu tivesse um seguro desse, eu quebrei meus 3 dedinhos. Seria menos doloroso ganhando R$6.000. Ele brincou comigo. E realmente é isso. Talvez se na época que eu precisei fazer minha cirurgia cardíaca, fiquei um mês afastada, seria menos doloroso se eu tivesse recebido aí doenças graves, por exemplo. Você aprendeu pela dor, mas nem dor. sempre a gente precisa esperar chegar nessa dor, né? Exato. Mas é curioso você vender algo que você contratou, que você experimentou na qualidade de cliente, para depois você se colocar à disposição de vender esse produto, né? Sim, que aí você acredita mesmo no produto, né? E eu sempre fui uma pessoa assim que foi muito preocupada com o meu futuro, porque não sei se você conhece muito a área de TI, tecnologia da informação, mas é muito informal. Hoje é mais contratos assim de 6 meses, 1 ano, sempre sendo PJ, você abre ali um CNPJ. Então você não tem estabilidade nenhuma, tudo por conta sua. Então, se você para de trabalhar 1 mês, você fica 1 mês sem emitir uma nota, 1 mês sem receber. Então, eu sempre tive essa preocupação comigo. Graças a Deus, quando aconteceu, eu estava na casa dos meus pais, não tinha contas enormes para pagar. Sim. Então, assim, lidei bem com isso. Mas, de novo, a gente cai naquela tecla que foi até mais difícil de contratar esse seguro, porque eu já tive um problema. Eu tenho um histórico familiar de problema de saúde cardíaca. E olha o alerta aqui, você é super jovem. Super jovem. E aconteceu um problema cardíaco você sendo super jovem. Com 23 anos. Eu fiz uma cirurgia cardíaca. 23 anos. E eu já perdi uma irmã de 1 aninho de idade com problema cardíaco. Então, essa preocupação eu sempre tive dentro de mim, mas eu não tinha o conhecimento. Então, quando eu tive acesso a essa informação, eu falei, gente, isso é para mim. Só que a consultora, ela, não, mas agora, primeiro, a gente precisa mandar para uma análise para ver se você pode ser aceita. Igual a Júlia falou, a gente contrata um seguro de vida hoje, não é o dinheiro, é a saúde. Eu já tive cliente que queria pagar 1.000 e tantos por mês e não conseguiu ser aceita, porque a saúde já não poderia mais. Então, tem que apresentar exames, porque o meu histórico, ele foi de complicações, exames, mostrar que está bem. Logicamente, o seguro ele é um pouco mais complexo para ser aceito. Graças a Deus, né? Tem o meu seguro aí, está ativo. Mas eu falo, gente, eu aprendi pela dor, mas eu gostaria de ter conhecido um pouco atrás, que talvez eu não teria passado por essa situação, ou seria menos doloroso, igual meu cliente falou, quando ele contratou, ele falou, putz, quebrei 3 dedinhos, gente, ia ser menos doloroso. E uma coisa importante do que a Andresa está falando ali, agora trazendo um pouco em termo mais técnico, né, sobre o conhecimento do seguro, a importância de ter um seguro personalizado com uma empresa especialista nisso. Por exemplo, o seguro de banco hoje, ele tem, naquelas condições gerais, aquelas letras miúdas que ninguém para ler. Ninguém. Um bonito artigo que chama 769. Esse artigo, ele te
exige que você declare suas condições de saúde para o banco falar assim, Catherine, te quero como cliente, não te quero como cliente. Então, qualquer alteração de saúde, ele pode falar, hoje eu não te quero mais como cliente. Então, o que acontece? A gente vai ficando mais velho. Mesmo que você não tenha uma condição anteriormente à assinatura. Isso, seguro de banco, justamente. Por exemplo, então, o que acontece com a maioria das pessoas da população? Né? Primeiro, não sabem dessa cláusula, então não informam ao banco. Então, a primeira é essa. Então, aí, quando vai pagar um sinistro, o banco não quer pagar, entra na justiça. Eu tive esse exemplo com meu pai, eu perdi meu pai por um câncer. Então, foi um dos motivos para eu querer entrar nessa área, que aí você vê o tanto que é burocrático, né? E também por referência, minha irmã já estava nessa área há muito tempo, e aí veio, né, a diferença de seguro consultivo. Mas voltando aqui, em termos de seguro de banco, então, esse artigo 769, ele pede isso. Então, por exemplo, querem estar ótimo, mas lá com seus 60 anos de idade. E outra, seguro de banco tem reajuste etário. Quanto mais velho você vai ficando, mais caro vai ficando esse seguro. Chegou lá nos seus 60 anos de idade, desenvolveu uma pré-diabetes. Não informou ao banco, passou 10 anos, Catherine veio falecer por diabetes. O seguro não vai pagar, porque a condição geral dele informa, pode assinar o advogado que for, vai ficar naquele processo jurídico que é bem moroso aqui no Brasil, a gente sabe como funciona, e está dentro da condição geral. A seguradora que a gente representa hoje, a MetLife, ela exclui esse artigo 769. Por isso que a Andressa falou, ela tem uma análise antes. A partir do momento que eu te aceitei, eu congelo sua saúde e sua idade. E o estilo de vida e também. E o seu estilo de vida. Por exemplo, hoje você não pratica paraquedismo. Te aceitei hoje. Se a partir da manhã você quer virar paraquedista profissional, que tem mais risco de vida, né, gente? Fique claro. Se expõe um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, claro. Pronto, né? A gente congelou aquela condição atual da Catherine. Então, só ela pode cancelar comigo. No dia que ela fala assim, não quero mais isso, ok. Ela não tem mais isso. Mas eu, como seguradora, vou honrar para sempre aquilo ali. Então, é o grande diferencial também de ter com um especialista. É importantíssimo isso. E é interessante porque quando a gente faz o cliente pensar mesmo, eu tenho seguro de banco, a gente faz uma pergunta. Quando você contratou o seguro de banco, ele te perguntou alguma coisa da sua saúde? Não, só contratei. Então, gente, como que você está seguro? Quem vai garantir que você antes estava saudável e agora você adquiriu alguma hipertensão? Então, assim, são cláusulas ali, as entrelinhas, que fazem realmente hoje o seguro de vida ser mal visto e muitas pessoas não quererem nem falar sobre isso. Então, é muito cultural, e voltando naquela sua pergunta do porquê, né? Que hoje o brasileiro ele prefere um seguro de carro. Porque seguro de carro hoje todo mundo conhece. Bateu, recebeu. Pagou a franquia ali, recebeu. Ou então tem um reparo ali e tudo mais. Agora, o seguro de vida, o que eles pensam hoje? Paguei a vida inteira e não recebi nada. Ou então joguei meu dinheiro fora, nunca usei. E sabe que você me fez lembrar de um fato que aconteceu comigo há muitos anos. Eu fui comprar um imóvel e no financiamento em um desses bancos também. O gerente do banco me falou na época, isso deve fazer uns 15 anos já, você vai ter que ter um seguro de vida. Falei, mas o seguro de vida para um financiamento de imóvel, acho que faz mais sentido eu ter um seguro sobre o imóvel. Não, o seguro sobre o imóvel ele já é obrigatório, você só sai com o seguro se for obrigatório. Mas esse aqui você tem que contratar também. Tá, mas o que ele cobre? Ele cobre tudo, custa tanto por mês. Tá, mas tudo o quê? Não, ele tá aqui no pacote, eu vou ter que colocar, tá? Então era assim, tipo assim, ele tá no pacote. Ele tá no pacote, mas era um valor tipo R$14,90 por mês, de algo que eu nem sei o que era, e foi meio que uma justificativa para a liberação do meu crédito. Sim. Eu falei, você tá ali na pressão, na frente do gerente, você tá com um negócio fechado e você precisa da liberação do crédito. Eu falei, não, pode fazer. Só que eu nunca, usei, nunca entendi de fato nem o que é o produto que estava sendo oferecido para mim. Sim. O Bacen, ele proíbe a venda casada, então eles chamam isso de venda cruzada. Uma coisa cruza com a outra dentro do banco, para eles ofertarem da forma que eles continuam ofertando. Então, infelizmente, vai continuar existindo isso. Mas uma coisa não anula a outra. Então, eu sempre falo
quem a gente entra em contato, quem tem a oportunidade de conversar com a gente, eu falo que é uma oportunidade mesmo, porque quem dera se a gente conseguisse atender todo mundo, então a gente trabalha 100% por indicação hoje, mas quem tem a oportunidade de receber um contato nosso é a caráter de conhecimento, gente, conhecimento nunca é demais, né? Então eu falo, tenha pelo menos o conhecimento, porque a gente tendo conhecimento a nosso favor, ninguém tira isso da gente. Com certeza. E aí a gente passa o poder de escolha para o próprio cliente, porque ele não tinha conhecimento dessa cláusula, ele não tinha conhecimento que quando ele tiver com 60 anos o seguro vai ficar inviável dele pagar porque vai estar extremamente caro. Então, às vezes, eu pago ali um seguro baratinho de R$30 por mês e estou coberto de 100 mil, 200 mil, para que eu vou fazer um outro seguro? Então, a gente leva essa informação, a gente é muito transparente, a gente não traz nenhum cliente a qualquer custo. A gente já pegou apólices que não é de banco, aí realmente são outras apólices de seguros mesmo, que a gente fala assim, olha, você tem hoje algo que realmente atende a sua necessidade, não tem por que mudar. Ótimo, ele relembrou o que ele contratou. Agora, as pessoas que têm de banco, elas estão sabendo daquilo, elas decidem não mudar por questão de preço, enfim, outras questões, aí é uma escolha dela, porque ela já tem esse conhecimento. A informação já está clara. Exatamente. Então, a gente fala, a gente quer conversar não para vender a qualquer custo, de passar a informação correta. E aí vai ser a decisão da pessoa, querer ou não, fazer algum tipo de alteração. No caso, quem já tem um seguro de banco há alguns anos, ele consegue transferir alguma coisa ou não consegue? Não há essa transferência, por exemplo, como plano de saúde? Não há, né? Não, que você fala de portabilidade, né? Não tem. Porque, assim, são totalmente diferentes, né? Então, o que a gente faz, geralmente, é estudar o que ele precisa e se, de fato, ele quiser continuar ali com o seguro dele do banco por conta de alguma coisa ali que está, a gente, pelo menos, tenta ali fazer incrementos para ele estar 100% protegido. Mas, se realmente ele está ali com aquele seguro que já venceu aquele crédito ali e só está pagando, a gente realmente faz o cancelamento ali e migra ele totalmente para um seguro que seja 100% coberto. Agora, eu queria só fazer um recorte aqui. Você falou de uma diferença de que quando você faz o seguro do banco, você vai ficando mais velho, o seguro vai ficando mais caro. Isso. E diferente de fazer a contratação, por exemplo, mais jovem. Qual que é essa diferença de idade? Porque você disse que há um congelamento da idade. Perfeito. Hoje, o seguro que a gente trabalha junto à MetLife, ele congela realmente a saúde e idade do cliente. Então, quando a gente faz a cotação para você ali, o único reajuste naquela parcela que vai ter é o IPCA, que é a correção da moeda. Mas tudo se corrige. Então, o capital segurado contratado, ele também corrige para aquele dinheiro valer X mil lá na frente, né? Então, é o poder de compra da moeda. O seguro de banco, ele, quando você pega a sua apólice, né, as condições gerais, vem lá assim, reajuste etário. Então, sei lá, com 36 anos aumenta 10%, no outro ano aumenta 15%. Aí, quando vai chegando aos 60 anos, tem aumentos de 70%. Nossa. De 40%. Por isso que a gente fala que fica inviável o pagamento. Porque, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu só pago R$100 aqui, ok, 100 aqui. Mas lá na frente, quando você estiver precisando... Primeiro que o nosso, às vezes, a gente faz para a pessoa que está em 10 anos. Em 10 anos, ela para de pagar e tem aquela apólice para sempre. Primeiro, conversa é essa. O banco não, você vai pagando ali ad eterno e ainda ficando inviável. Muitas pessoas chegam lá na frente e não conseguem pagar. E eu já peguei apólices de pessoas mais velhas, tipo, né, ali nos seus 70 anos de idade, que estava pagando, por exemplo, quase R$5.000 para uma cobertura de R$30.000 na ausência dela. Eu falei, gente, não fecha a conta, entendeu? Só que o quê? Fica ali no comodismo, não sabe o que tem, e o reajuste etário é exorbitante, né? Então, cada empresa tem o seu reajuste etário ali dentro. A nossa faz essa exclusão, então, né, para essa parte aqui de ausência, sucessão. Então, congela a saúde e idade do cliente que entra mesmo. Então, a gente chama isso de congelamento, porque aquela contratação ali é só o IPCA, que vai ter o reajuste em cima. E eu gosto de pegar muito, eu brinco muito quando eu converso com clientes mais novos, porque a gente consegue colocar capitais assim maravilhosos e eles pagam um valor muito barato, porque são mais novos, né? E eles não vão ter lá na frente, eles, igual a Júlia falou, tem hoje planejamento de 10 anos, então a pessoa que contrata com 30, com 40 anos, ela quitou a sua apólice, ela vai ter aquilo vitalício, ela não vai pagar a vida inteira. E ela vai ter o reajuste ali para ela não ter a perda do valor da moeda.
E até porque, geralmente, quando a gente fica mais velho, o poder econômico também diminui, né? Você trabalha menos, você quer ter uma carga horária mais tranquila. Sim, exatamente. E tem outras prioridades também. De novo, a gente bate na tecla. É uma ferramenta muito inteligente. Poxa, quem não quer contratar um capital vitalício e pagar só por um determinado período de tempo? Eu brinco que é como se fosse uma compra de um patrimônio, né? Se a gente pega hoje uma apólice, né, que é cobertura de morte aí de R$100 mil, é como se você estivesse comprando hoje uma kitnet de R$100 mil, pagando metade dela. Aí a pessoa, ai, como assim, né? Eu vou pagar metade dela. E realmente é isso. Você está comprando ali um valor de R$100 mil, em caso de você falecer, vai para os seus herdeiros, só que você vai pagar durante 10 anos R$50 mil. Agora, se eu quero deixar um patrimônio para o meu filho de R$100 mil, eu vou lá comprar uma kitnet que vale R$100 mil, eu vou pagar R$100 mil para ele e ele ainda vai ter que gastar com as despesas ali de TCMD, advogado. E pode ter desvalorização do imóvel, que a gente nunca sabe, né? E mais que isso, se você tiver o capital para comprar com os R$100 mil, se não você for, por exemplo, buscar um empréstimo bancário, você ainda tem o juro que você vai pagar ao longo de 20, 30 anos para concluir o pagamento, né? Exatamente. Então, eu brinco muito, né? Quando as pessoas pensam assim, eu vou deixar um imóvel para cada filho, que é a herança que eu quero deixar. Eu falei, gente, não faz isso. Compra uma apólice, deixa ali, porque aquele dinheiro vai em liquidez imediata para o seu filho e você vai pagar ainda metade do preço. Então, é muito inteligente. Por isso, quando a gente traz do assunto inteligência, que a gente fica batendo aqui, porque é realmente uma ferramenta muito inteligente, que a gente tem que trazer para quebrar esse tabu do planejamento financeiro aqui dentro do Brasil. E hoje, Kathleen, quando você olha para dentro do Brasil, a nossa situação ela é muito triste. Porque, assim como eu trouxe lá no início, né, a gente não é programado para fazer um planejamento financeiro, é tabu falar de dinheiro, não temos educação financeira. A não ser quem busca, né? Hoje em dia, graças a Deus, a internet está começando a desmistificar muito isso, muita gente falando, tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente vendendo sonhos irreais, né? Então, por isso que o Brasil hoje também é um dos países que mais cai em pirâmide financeira, jogo do tigrinho, porque é muito imediatista, nunca me planejei, agora eu quero ter tudo. Agora eu quero ficar milionária Justamente. do dia para noite. Então, o que as pessoas têm que entender é que tudo tem uma estratégia. Então, quando a gente fala do seguro, ele é uma estratégia inteligente para esse período de contingência. Enquanto a Kathleen está ali fazendo o acúmulo dos recursos dela, construindo os sonhos dela, os patrimônios dela, se algum imprevisto acontecer, esse colchão está aqui para suprir aquilo dali. Se nada acontecer, eu vou te dar mais dinheiro para o seu futuro ou uma compra já de resguardo para o seu futuro. Então, é uma ferramenta extremamente inteligente. E outro ponto de alerta que a gente tem que trazer para as pessoas é quando a gente olha os dados do IBGE. Hoje, apenas 1% da população brasileira consegue manter o padrão de vida na terceira idade. E os outros 99%, né, Júlia, ou continuam trabalhando, ou depende da ajuda de caridade, ou de ajuda de familiares. Então, a nossa terceira idade, para ser bem usufruída, a gente tem que começar um planejamento para ontem, né? Então, tem a idade certa, gerou renda, é a idade de começar um planejamento financeiro. Júlia, eu já gero renda há 15 anos. Não teve, o momento ideal é agora. É ontem, né? Se não é agora. Quanto não, antes, se for possível, você começar, né? Justamente. Por todos esses fatores que a gente falou. Se você conseguir fazer um planejamento financeiro com 20 anos, com 30, a sua vida está tranquila já. Você já conseguiu atingir esse patamar, né, de estabilidade. A gente estava conversando um dia desses com uma cliente que ela falou assim, nossa, meu custo está muito alto, né? Ela é do agro, tem essa questão da safra, né? Que aí recebe, ela falou assim, minha vida toda é paga anual. Recebe a safra ali, eu pago minha vida inteira anual. E é muito legal isso, porque é uma forma de um planejamento dentro, mas tem outros planejamentos que a gente não tem a visualização, que aí eu trouxe para ela. Eu falei assim... lógico, uma faculdade de medicina hoje, a gente sabe o custo que é, né? Pode chegar até R$10 mil mensais ali. Sim. Então, mas, por exemplo, se a gente planeja lá de trás, hoje eu tenho um filho, ele está com 2 aninhos de idade. E desde que ele nasceu, a gente faz uma previdência privada para ele hoje, que a gente coloca ali R$500 por mês. No tempo de 18 anos, ele vai ter ali quase R$500 mil, pasmem. Então, aí eu quero trazer essa questão da educação financeira. Primeiro, eu tenho um dinheiro ali que eu posso pagar a faculdade que for para ele,
ou eu posso simplesmente ensinar ele a multiplicar aquilo dali para ele ter a liberdade financeira dele muito antes do que eu vou ter a minha. Então, quando a gente traz né, essa questão do planejamento financeiro, é justamente desenhar para o cliente várias soluções que às vezes não precisa martirizar lá na frente. A gente pode começar o respiro hoje para ter que estar ali com mais tranquilidade. Para o processo ser mais confortável também, né? Porque a gente vê a pressão tanto dos pais quanto dos jovens, né? Nessa questão da universidade, principalmente, você não tem planejamento nenhum e agora? Justamente. Né? O brasileiro tem aquele assim, amanhã é outro dia, a gente vai ver o que vai dar, né? Então, quando acontece algum imprevisto, a gente pode desestabilizar uma família inteira, pode acabar com o sonho de um filho que quer estudar medicina e não vai conseguir. Então, é um impacto muito grande que o brasileiro não quer pensar. Ele quer viver o hoje e, se começar a pensar nisso, ele está atraindo, né? Então, assim, de novo, na parte cultural. E é lá de pequenininho mesmo. Com certeza, o filho da Júlia, quando tiver maior, ele já tem isso dentro de casa, que quando ele ter acesso ao primeiro emprego, ele já vai automaticamente... Não, mas você está trabalhando para. Sim, não, isso daí ele tá vendo dentro de casa. O exemplo move, né? Então, quando ele começar a gerar renda, ele vai falar, mãe, eu preciso também de um seguro, não é mesmo? Precisa, filho, porque você está gerando renda agora. Então, e é isso, hoje eu gero minha renda 100% por conta da minha saúde. A minha saúde me deixa hoje imbatível. E hoje, graças a Deus, eu sei que se algum imprevisto acontecer, eu também vou suprir e vou honrar com tudo que eu planejei dentro do que eu sonho, né? Porque o meu seguro é 100% desenhado para isso. Sim. Isso, de certa forma, também dá um conforto no trabalho, né? Tranquilidade. Exatamente. Você não tem aquela pressão assim, não, eu preciso pagar... Claro, a gente sempre tem a pressão de eu preciso pagar as contas, mas Justamente. se algo acontecer comigo, o que eu farei? Não, eu farei isso, esse é o planejamento, né? Justamente. E uma coisa importante também que a gente traz muito para os nossos clientes, porque quando a gente fala da internet, eles ensinam muito o quê? Reserva de emergência. Eu adoro ler comentários, é um vício terrível, né? Ler comentário em post de Instagram. O pior do vício é você querer responder, porque tem uns que eu fico assim, não é possível, eu preciso Eu ainda não entrei nesse responder. vício, mas o vício de ler é maravilhoso. Então, quando as pessoas falam muito, mas às vezes não ensinam direito, né? Então, falam, você tem que ter uma reserva de emergência. Aí você vai clicar lá nos comentários e dizer, como que funciona? Quanto que é o valor que eu tenho que ter? E eu falo, gente, como nós somos crus ainda, né, em relação ao planejamento financeiro, o quanto que a gente precisa ensinar e aprender também sobre. Mas quando a gente pega assim em uma visão, né, em escalas assim, então o que eles ensinam? Hoje você tem que ter ali sua reserva de emergência, depois você começa a ampliar os seus investimentos, então começa a diversificar os seus investimentos, para ir lá em cima você ter sua conquista e sonho, né? Aí o que você trouxe... Se acontece um imprevisto, qual é a primeira coisa que você vai mexer? Sua reserva de emergência. Você lá sabe como que você calculou isso. Às vezes ela acaba antes do previsto. Sei lá, às vezes eu fiquei 1 ano afastada e eu calculei minha reserva de emergência para 6 meses. O que você teve que mexer? Nos seus investimentos. Às vezes não é suficiente, as pessoas têm que mexer no patrimônio. Então, tem que dilapidar patrimônio, tem que vender bens. E quando você tem que vender bens a prol de alguma coisa de saúde... você vende a preço de banana, porque você precisa vender para ontem, né? Então, aquele carro que vale 100 mil, para você vender ele rápido, você vai perder uns 20 mil ali, você vai vender ele por 80. Então, o seguro, ele é a fundação mesmo ali. Então, ele é o colchão que protege isso tudo. Se o imprevisto acontecer, eu não vou mexer em nenhuma dessas reservas, muito menos no meu patrimônio. E a pergunta que eu sempre faço para o cliente, quando você vai construir uma casa, você começa pelo telhado ou pela fundação? Então, é a base de tudo, né? E o telhado ali é os nossos sonhos, os projetos que vai dar tudo certo, se a gente tiver saúde para conquistar tudo. E eu vejo também como um conforto para você passar a investir mais a renda que você está recebendo a partir do momento que você está tranquilo, porque você tem um seguro, né? Diferente de você não ter nenhuma, né? Pensar na reserva de emergência, por exemplo, hoje eu fiz essa escolha, eu fiz a reserva de emergência, mas primeiro eu pensei no seguro. Né? Sim. Porque eu acho que é tão importante quanto extremamente inteligente, a reserva de emergência. E olha que você é um caso fora da curva.
Eu procurei a Andresa porque eu estava saindo de um trabalho para investir na empresa, enfim, e eu falei para ela, Andresa, você é autônoma e eu preciso ter uma renda. E ela falou, até hoje, eu sou o primeiro caso, né, de quem foi buscar o seguro. A gente até assusta, porque realmente primeiro, assim, parabéns mesmo, porque isso é atitude de pessoas inteligentes. Não tem como não parabenizar. Porque, Obrigada. Porque as pessoas não têm esse conhecimento e não têm cultura, né? Aquela coisa que a gente falou lá atrás. A gente imagina acontecendo com todo mundo, menos com a gente. Acontece com o vizinho, né? E eu falo, a gente sempre esquece que a gente também é vizinho de alguém. Então, o primeiro cuidado que tem que ter é esse. Eu espero realmente, gente, que não aconteça com nenhuma de nós aqui. Mas é risco. E risco é classificado como algo futuro, possível e incerto. É futuro porque não está acontecendo agora, é possível porque a gente vê casos de pessoas em cadeira de roda, a gente vê crianças, adultos na quimioterapia, e é incerto porque eu não sei se vai acontecer comigo ou não. Eu espero que não, mas e se? Essa dúvida a gente não pode viver. Se a gente tem capacidade de ter um planejamento financeiro, a gente tira isso, é o que você fez, tirou esse se. Agora você tem todo o seu período de contingência, o quê? Para diversificar sua renda, para criar suas estratégias, sabendo que se o e se acontecer, você está 100% restaurado ali. E espero que não aconteça. Amém, que não aconteça. Mas realmente é uma preocupação mesmo, né? Porque eu já não sou mais tão jovem assim, queria ter 20 anos, né? Para começar a fazer minha reserva antes. E é o que você falou, a gente não tem acesso a esse conhecimento. Sim. Mas eu sou muito curiosa e eu assisto muito podcasts e eu vejo muito sobre finanças, porque é uma área que eu acho que eu preciso desenvolver mais. De não ter realmente essa expertise de investimento, sabe? Desse conhecimento do mercado financeiro. E eu, buscando esse conhecimento, dos pontos que eu via que era unânime entre todas as pessoas era de que você precisa ter um seguro de vida. Sim, sim. E aí eu fui catequizada. E pessoas assim, com muito dinheiro. Né? Exatamente. Pessoas com muito dinheiro que tinham já seguro de vida e um bom plano de saúde. Que Sim. é uma coisa que às vezes a gente acha que plano de saúde é coisa de pobre. Não, pelo contrário. Não. É de pessoas que realmente querem ter essa garantia, né? De não dilapidar o patrimônio. Imagina, quanto tempo da sua vida você demora para juntar aquele patrimônio inteiro de 1 milhão, 2 milhões... que você pode perder por conta de algum imprevisto em 2, 3 anos. Você quer isso para a sua vida? Provavelmente não. Então, os que têm muito dinheiro, eles pensam exatamente nisso. Poxa, eu venho de gerações, às vezes, né? Com um patrimônio muito estável. Eu vou perder isso tudo por conta de um imprevisto? É muito mais inteligente e mais barato eu aqui me proteger, que se acontecer, eu não vou mexer no meu patrimônio. Eu vou deixar ele intacto. E a gente já entra nessa questão dos brasileiros de novo, né? Cultural. Tanto de vaquinha online que a gente vê hoje. É surreal, é o tempo inteiro ali vendo vaquinhas e a gente tenta ajudar. Às vezes cai num golpe também. Então, a gente até fica com receio de ajudar a pessoa. Mas por que disso? Por que está crescendo bastante? Porque é cultural. Ninguém tem acesso. Ou se tem acesso, ainda acha, igual a Júlia falou, que vai acontecer só com o vizinho. Eu nunca vai acontecer. Legal, gente, é um assunto que rende muito. Eu falei, a gente ficaria aqui até a noite. E eu acho muito interessante, mas eu queria que a gente pontuasse assim, algumas coisas bem específicas. Quem ainda não tem um seguro, quem ainda não tem uma proteção, qual que é o primeiro passo? Buscar um especialista, então, é o primeiro ponto, porque algo realmente desenhado, planejado, e primeiro, a transparência, Catherine. O que a pessoa tem que ver é que ela está entendendo o que ela está contratando. E realmente tirar as dúvidas, né? Então, algo assim personalizado é o primeiro ponto que ela deve buscar. Então, hoje, qualquer pessoa que gera renda, está escutando aí, gera renda, busque, né? Olha aí nosso perfil, busque a gente para um bate-papo. No máximo, você vai conhecer a gente, vai tomar um café, somos pessoas simpáticas e agradáveis. A consultoria 100%. A gente toma chimarrão. A consultoria é 100% gratuita, então é realmente um desenho, a primeira conversa ela é 100% um bate-papo, onde que a gente vai entender onde que a gente pode agregar e desenhar ali para você. Como eu falei, muitas vezes as pessoas já ficam com medo. E o valor, quanto que é? Outra coisa que a gente tranquiliza, o valor é 100% desenhado. Como eu falei, a gente desenha a sua necessidade. Eu te apresento a sua necessidade hoje.
quem sabe o peso da moeda no bolso é só a Catherine. Então, o lápis sempre é do cliente. Eu falo assim, a caneta ali no final é sempre do cliente. Então, a gente sempre vai o quê? Desenhar conforme a sua necessidade hoje. E a necessidade de hoje não é a mesma daqui a um ano. Então, por isso que a gente fala que a gente tem uma consultoria vitalícia. Fechar um seguro com a gente é querer a gente pro resto da vida ali ao lado, porque a gente vai fazer esse acompanhamento. É o nosso papel e a nossa função. Porque a gente sabe, quem dera, né, se a vida fosse linear e subindo. Mas sabe que às vezes a gente tem altos e baixos na vida. E mais que isso, se fosse previsível, né? Justamente. Ela não é previsível. Não é previsível. E eu falo também que estejam abertos, né? Porque, igual a Júlia falou, somos legais, primeiramente. E porque é um assunto que a gente não quer vender a qualquer custo. O primeiro momento é realmente um bate-papo, é entender se aquilo faz sentido, porque às vezes não faz e está tudo bem, não é o momento. Mas eu sempre brinco, né? Hoje todo mundo precisa. Para mim, quando você me pergunta qual é o seu público-alvo, é até difícil, porque todo mundo precisa. Mas por que o agro? O agro, hoje eu vejo, por conta da minha família, eu vejo assim, que eu tenho um carinho muito grande e também por entender que eles já passam bastante riscos ali durante todo o período, né? É uma empresa de céu aberto, assim como a nossa cliente já falou. Então, é um risco o tempo todo, se vai chover, se não vai. Vai ter a seca constante. Vai ter a seca, o que vai acontecer? É um risco muito grande. Só que eles não entendem que o risco maior é se acontecer alguma coisa com eles, porque depende 100% deles hoje, em campo. Lógico que a tecnologia está aí realmente para ajudar, mas não substituiu. E nem vai substituir. Então, é muito importante ter essa questão, essa visão. Hoje, o agricultor, ele pega BR o tempo todo. Ele vai à cidade, ele volta para a fazenda, ele mexe com o maquinário, o risco é muito grande. Ele está ali respirando agrotóxico. O que isso pode causar na saúde dele? Só quem tem um conhecido agricultor que mexe com máquina sabe o quanto você brincou que quem salta de paraquedas tem um risco aumentado. Eu diria que o produtor rural que mexe com máquina agrícola e eles têm que aproveitar que ainda não é risco aumentado. Ainda não é. Se bem que tem a pergunta lá, se está muito em campo ou se fica mais em escritório. Ainda tem essa pergunta. Mas olha o tanto de risco que eles têm. E eles não percebem porque é tão natural no dia a dia, né? Mas, por exemplo, meu pai quantas vezes já caiu, coitado do caminhão. Meu avô ali respirando aquele negócio, você vê que prejudica a saúde. Sim. Meu avô ele já teve o início de um AVC e a gente acredita que realmente é por conta ali de estar respirando aquele ar por muito tempo. Então, é um risco muito grande para o agricultor. E, de novo, a empresa só roda se ele estiver ali. Então, a gente precisa olhar bem para o produtor rural, entender a necessidade dele e fazer um produto que seja específico para ele. Então, eu falo, estejam abertos, né? A gente quer fazer o melhor. Não é só uma venda. É realmente um cuidado. Com um café e mais conhecimento. E um chimarrão. Com certeza. Que legal. E quem quiser encontrar vocês para marcar esse café, onde que encontra vocês? Bom, nas redes sociais, Andresa com Z, Hermes com H. O meu é Júlia, mais um A, Cerqueira com C. Legal. Eu quero agradecer a presença de vocês, esse bate-papo muito legal, esclarecedor, assim. Apesar de eu já ser cliente, eu ainda tinha muitas dúvidas, assim, não porque a Andresa não me passou as referências, mas é que é tanta coisa que às vezes você demora um pouco para entender realmente o contexto e a percepção. Então, eu espero que tenha sido esclarecedor para tantas pessoas como foi para mim também. Bom que você relembrou do que você já tem aqui. Isso é verdade. E frisou a importância, né? Sim. Mas a gente agradece também o convite e a oportunidade de estar aqui, de uma certa forma, ampliando esse conhecimento e quebrando um pouco do tabu, né? Para as pessoas entenderem que é algo personalizado, que não é algo só para a morte, que é algo 100% desenhado. E 25%, eu falo assim, que 25% só de um seguro de vida é para uma ausência. Os outros 75% ali dentro de uma pólice hoje é voltado realmente para a vida daquela pessoa. Então, a importância de conhecer e obrigada por essa abertura aqui para a gente estar conversando. Que legal. Obrigada mesmo. Fiquei muito feliz de participar, porque é realmente algo muito desconhecido, principalmente, eu acho, para o agro.
Eu converso com a maioria deles e, assim, todo mundo fala, caramba, eu não sabia disso. Então, é importante demais passar essa informação para muitas pessoas. E o seu trabalho é muito bonito de passar isso para todos eles. Que legal. Obrigada mesmo. Eu confesso que isso foi uma das questões que eu quis trazer vocês justamente para esclarecer, porque assim como eu também não tinha conhecimento, eu acho que muitas pessoas, a partir de hoje, vão começar a olhar o seguro de vida com outros olhos e avaliar justamente esses fatores que são os de risco em vida muito mais do que em morte. Que legal. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Que bacana, viu? Eu falei que a gente ia conversar sobre muitas coisas ao longo desse episódio. Tenho certeza que tenha sido muito esclarecedor para você e eu espero você na próxima semana. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.